Isaías 43, versículo de número 12 e 13. Todos encontraram, amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Eu anunciei, eu salvei, e Deus estranho não houve entre vós, porque vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem o impedirá? Mais uma vez, só para você dar glória e frisar essa palavra no seu coração. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Você pode dar glória? Irmãos, estamos diante de uma passagem muito linda e muito conhecida, na qual acabamos de meditar. E essa passagem mostra o poder grandioso de Deus e a sua fidelidade em cumprir suas promessas. E no livro do profeta Isaías, o profeta anunciou que o julgamento de Deus iria purificar a nação de Israel e preparar o povo para a chegada de um rei messiânico. Então, o Senhor levantaria um governante naquela época, cujo nome era Ciro, na qual ele faria uma obra justa de Deus e derrotaria outras nações em favor do povo de Deus, que era Israel. E nesse capítulo de número 43, Deus revela os seus planos e a sua frustração sobre Israel. Porque Deus iria derrubar o império caldeu e iria retornar com o povo através de um caminho. Da mesma forma como ele havia abrido um caminho no meio do Mar Vermelho, ele abriria um caminho para o povo por meio do deserto da Síria. Estamos diante do versículo de número 43 que acabamos de mencionar, na qual ele começa dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E eu quero desde já dividir esse versículo em duas partes, parte A e parte B. Na parte A, vou frisar novamente: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Nesse trecho, nós podemos observar que Deus, ele é um Deus pré-existente. Ou seja, antes de tudo ser criado, ele já era Deus. Antes do sol despontar do horizonte, ele já era Deus. Antes de tudo ser criado, ele era Deus. E ele aqui está dizendo que ele é um Deus soberano, que ele é um Deus grande e poderoso. Antes mesmo que o calendário começasse a contar os dias, ele já era Deus. E eu quero dizer para você, porque é muito claro que em toda a Bíblia nós podemos encontrar expressões como essa, que Deus mostra o seu poder infinito. Mas no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 17, diz assim: e ele já era antes de todas as coisas. Porque pensa comigo, se Deus não fosse eterno, ele não teria poder sobre tudo e sobre todos. Mas como ele é um Deus eterno, ele manda e desmanda. Ele faz e desfaz. E ele está dizendo para mim e para você hoje: eu sou na tua vida. Eu faço na tua vida. Eu controlo a tua vida do jeito que eu quero. Versículo 13 na parte B. Continua assim: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Porque agindo eu, quem impedirá? Aqui, irmão, o significado da palavra agir, de uma forma clara, traz a entendermos que é ocupar-se, tratar ou perseguir. De forma mais atualizada, colocar em movimento. Então, agir, colocar em movimento. Puxar para fora ou para frente. E aqui, no final, ele fala: agindo eu, quem me impedirá?
O significado para a palavra impedir, nós podemos encontrar como amarrar os pés, não deixar com que alguém se movimente com os pés. Ou seja, colocar um obstáculo. Mas aqui Deus está dizendo de uma forma muito clara: agindo eu, quem impedirá? Sabemos que o eu sou é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando Ele age, quem pode revogar? Quem pode impedir o seu tratar? Quem pode impedir o seu trabalhar? E Ele está dizendo, como um Deus eterno, Ele é o único que pode prometer e cumprir. Porque se você acreditar na palavra do homem, você vai ser enganado, você pode ser frustrado. Mas se você começar a acreditar na palavra do Deus que faz e do Deus que pode, você vai ter com certeza as suas expectativas garantidas no Senhor. Enquanto você ora, aquele que é poderoso vai na sua frente. Enquanto você ora, aquele que é poderoso vai abrindo caminhos, vai quebrando as correntes, vai tirando os espinhos, ordenando anjos para contigo lutar. O Deus eu sou está aqui nessa noite falando para alguém: eu quero realmente ser Deus na tua vida. Eu quero realmente ter o poder e o domínio sobre a tua vida. Porque muitas vezes nós queremos impedir o trabalhar de Deus da nossa maneira. Mas Ele fala que se Ele tem um plano hoje contigo, você pode tentar, mas não vai conseguir atrapalhar o que Deus já decretou para você. Você não vai conseguir desviar do que você já tem predestinado. Você pode até tentar correr, mas o eu sou está aqui nessa noite dizendo para você: eu te prometi, eu vou cumprir. Eu te falei, eu vou garantir. Eu sou o Deus que entro hoje na tua causa e te dou a vitória. Você pode glorificar ao Senhor? Quando ao agir de Deus na vida do crente, o verbo impedir já não existe mais. Olha que coisa linda. Quando Ele quer agir, não existe o impedir. Não existe essa palavra no dicionário de Deus. Porque Ele é independente do que você acha, independente do que você crê, independente do que você tem imaginado. Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele nessa noite prometeu para você abrir a porta, Ele vai abrir. Mas se Ele não abrir, Ele vai continuar sendo Deus. Ele prometeu resgatar o teu filho, mas se Ele não resgatar, Ele vai continuar sendo Deus. Porque o poder dele não vai se limitar ao que fazemos ou deixamos de fazer. Ele é poderoso do mesmo jeito, queira você ou não. Ele vai cumprir o que Ele tem dito para você. Mas para que nós possamos entender, eu vou citar algumas pessoas na Bíblia pela qual entenderam que quando Deus age, ninguém impede. Que quando Deus age, ninguém escapa. O primeiro exemplo que eu encontrei, o rei Ezequias e o rei Senaqueribe. Por volta mais ou menos do ano 14 do reinado de Ezequias, Senaqueribe era o rei da Síria. E ele atacou todas as cidades de Judá para conquistá-las. E ele enviou uma carta ao rei Ezequias e o desafiou, irmão. Isso aqui é muito sério. Desafiou Ezequias dizendo em quem ele poderia confiar. E o rei Ezequias, ele estava incapacitado, porque as estruturas bélicas não eram páreo para o rei Senaqueribe e seu exército. E essa passagem, o que o rei Ezequias decidiu fazer? Eu tenho a resposta aqui e você já vai dar glória comigo. O rei Ezequias decidiu buscar a Deus. Mas ele não fez só isso. Aqui tem um complemento. Ele decidiu buscar a Deus de todo o coração. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Mas não só as suas vestes, ele rasgou o seu coração.
Sabe o que ele está dizendo para mim e para você nessa noite? Quando você rasgar o seu coração na presença de Deus, não tem céu que não se abra na tua vida. Não tem Deus que não queira fazer nada por você. Quando você abrir o seu coração, rasgar esse coração e não só as suas vestes, não tem nada que Deus não possa fazer, porque Ele é poderoso na tua vida. Aleluia! Se você buscar a Deus de todo o coração, um exemplo claro aqui é que aquela peleja já estava ganha. Porque quando o rei Ezequias rasgou o coração diante de Deus, ele estava dizendo: Deus, eu não posso com os meus recursos, mas eu sei que eu estou clamando a alguém que pode com os recursos celestiais, com os recursos do céu. Quando você parar de tentar fazer as coisas com os seus recursos, com o que você tem na mão, e entregar para o Deus que está no céu, Ele está dizendo para você e para mim: eu vou fazer, porque você entregou o controle na minha mão. Ele está falando para alguém: para de tentar do seu jeito, passa a olhar com o nível espiritual o que eu tenho para fazer. Já percebeu que a gente tem um grande problema? A gente quer fazer as coisas com os nossos recursos, achando que vai dar certo. Quantas pessoas não se frustraram, quantas pessoas não se decepcionaram com isso. Mas Deus está dizendo: quando você tirar o que você acha que é controle da tua mão e entregar o controle para minha mão, eu vou fazer acontecer muito mais do que você imagina. Tem uma presença que está falando para alguém aqui hoje: o controle não é teu mais. Hoje você vai entender quem você está servindo. Por muito tempo você duvidou da presença de Deus, mas Ele está aqui nessa noite falando: hoje eu te mostro que eu posso fazer na tua vida. O que o rei Ezequias aprendeu com aquilo? Quando ele orou de coração e rasgou as suas vestes, se prostrou, a peleja não era mais de Ezequias, a peleja era de Deus. Quando você entrega o controle para Deus, Ele faz muito mais do que você pede, do que você imagina, do que você tem sonhado. Porque o poder de Deus transforma as pessoas através de você. Mas é só a presença de Deus que transforma eu e você. Eu vou repetir para você, da glória neste lugar. O poder de Deus pode transformar pessoas através de você, mas se você não tiver a presença, mas se você não tiver essa graça, a presença é a única que pode te transformar por completo. O rei Ezequias foi transformado pelo poder e pelo agir de Deus. Outro exemplo claro, quando Josué orou e fez o sol parar. Muito conhecida esse trecho. Josué era o segundo líder do povo de Israel depois do deserto. E ele estava em uma situação na qual ele precisaria que Deus entrasse na batalha. E Josué, ele fez um ato de fé. Porque Deus só precisa de uma pessoa de fé para que ele seja exaltado publicamente. Josué teve um ato de fé na qual ninguém outro antes dele havia feito. Ele orou ao Senhor e ele olhou para o sol e ele olhou para a lua e falou: sol, para. Observa aqui algo muito interessante. Para um homem falar isso e Deus realmente fazer, tem que ter muita intimidade com o céu. Para um homem falar e Deus falar, eu assino embaixo, tem que ter muita intimidade com o céu.
E sabe por que Deus fez acontecer? Porque Josué meditava na palavra de dia e de noite. Então, quando você medita na palavra, você tem intimidade com Deus. Quando você medita na palavra, você cria relacionamento com o Criador. Você tem um relacionamento amplo com Deus. E Josué entendia uma coisa: a promessa precisaria ser conquistada. Ela não iria vir de graça. Tem uma promessa de Deus para a tua vida, mas você precisa sair do seu estado de acomodação e ir atrás e fazer ela acontecer. Tem uma promessa que vai se cumprir na tua vida, mas de graça ela não vai vir. Você precisa batalhar, você precisa se esforçar para que a promessa se cumpra na sua vida. Deus tem interesse em ser glorificado em público. E foi isso que ele precisava fazer. Por isso que ele atendeu o pedido de Josué. Quem come da palavra de Deus dia e noite, escute isso, gera milagres. Pois a palavra de Deus tem poder. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Ela nunca volta vazia. Deus tem compromisso com o que Ele fala. Ela nunca vai voltar vazia. Se você comer a palavra de dia e de noite, tenha certeza de uma coisa: você vai vivenciar milagres extraordinários. Uma vez eu ouvi uma frase, e isso marcou muito a minha trajetória com Cristo. Eu ouvi a seguinte frase: sacrifícios geram milagres. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. A promessa que Ele tem com você: é necessário você ter sacrifício para você vivenciar milagres. Quer viver algo grande com Deus? Quer viver algo marcante na presença? Ele está dizendo para você hoje: busque mais. Se entrega mais, come mais da minha palavra dia e noite, medita nela, porque ela vai te fazer crescer na minha presença. Não se constrói força, intimidade, relacionamento com Deus sem se esforçar e ter ânimo na presença de Deus. Esforça-te e tem de bom ânimo, pois eu estou contigo. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu sou o teu Deus. Outra coisa aqui: Deus só vai fazer alguma coisa na sua vida e na minha vida quando Ele tiver liberdade para agir na vida do outro. Não, para agir na minha vida primeiro. Deus só vai fazer algo quando Ele tiver liberdade para poder fazer na sua vida. Tem que começar em você primeiro. O tratar de Deus é aqui primeiro. Ele quer hoje usar você com graça, com poder, mas é preciso que você reconheça que Ele é o eu sou. O independente do que você acha, independente do que você idealizou, Ele está dizendo: hoje eu quero fazer primeiro em você. Quer vivenciar milagres grandes, coisas tremendas na presença? Começa primeiro em você. Ele está hoje dizendo aqui nessa noite que Ele quer começar uma grande obra na sua vida. E eu estava em casa e eu falei: Senhor, que trecho lindo. Eu acho muito lindo quando Ele reforça no final: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? E eu falei com o Senhor: Deus, o Senhor é tão grande que como nós podemos de alguma forma impedir o Senhor fazer alguma coisa? Se é o Senhor que tem todo o poder. E Deus me disse assim: independente do que o homem tenta fazer,
Eu já sou pré-existente desde o começo. Eu já conheci a sua vida, Kelly, tá no final. Você só está hoje vivendo tudo que eu já tinha escrevido para você viver. E tem algo muito lindo aqui. Viva hoje promessas de Deus. Deus, mas eu estou passando por uma prova, por uma luta tão grande, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: eu sou o Deus que entro hoje na tua guerra. Quando você entrega tudo na minha mão, o controle não é mais seu, o agir vai ser meu. O agir é dele, o agir não é nosso. A gente não tem que dar opinião ou palpites, porque Deus não precisa disso. Deus não precisa da sua opinião sobre o que fazer. Ele já sabe o que vai fazer. E Ele está dizendo para você hoje: deixa o meu agir entrar em ação na tua vida. Deixa o meu agir entrar em ação dentro da tua história. Coisas grandes você vai vivenciar, mas primeiro, esse agir de Deus precisa ser algo que Ele realmente faça contigo. Quando você rasgar o seu coração na presença de Deus. Rasga o seu coração hoje, eu te convido. Fique de pé comigo, vamos orar. Eu te convido a rasgar o seu coração e buscar ao Senhor como nunca antes. Ele está dizendo para alguém aqui: eu vou vivenciar. Eu vou te fazer vivenciar grandes milagres. Mas eu quero um coração rasgado na minha presença. Porque Ele quer entrar hoje na tua peleja. Mas para Ele entrar, você precisa tirar o que você acha que é controle da tua mão e entregar para Ele. Coloca a mão no teu coração assim, vamos orar. Coloca a mão no teu coração e comece a orar e fala: Senhor, eu tiro hoje o controle da minha mão. E tudo que eu achei que eu poderia fazer do meu jeito, eu entrego para o Senhor fazer. Essa peleja, Senhor, nós sabemos que não é nossa, porque o Senhor, quando decide agir, nós não podemos impedir. Mas nós reconhecemos que nessa noite precisamos rasgar, ó Deus, o nosso coração, rasgar a nossa alma na nossa presença do Senhor. Devemos nos rasgar diante de Ti, e aqui estamos, Deus. Nós reconhecemos o Seu poder grandioso sobre tudo e sobre todos. E estamos dispostos a Te buscar de coração. Porque nós cremos que quando tivermos essa ação, Senhor, o Senhor fará coisas maiores e melhores nas nossas vidas. Nós reconhecemos o Seu poder e queremos Te pedir: fica conosco. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos continuar na Tua presença e viver algo extraordinário contigo, Senhor. Assim nós oramos nessa noite e Te agradecemos. Em nome de